Senhoras e senhores, muito boa noite. Neste momento, damos início à solenidade de abertura do 19º Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, CONAMAT. Uma realização da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, e da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Terceira Região, AMATRA 3. Em 2018, o CONAMAT retorna a Minas, local onde aconteceu sua 4ª edição em 1993. O 19º CONAMAT conta com o patrocínio de ArcelorMittal, Qualicorp Corretora de Seguros, Banco Santander, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, Setra BH, AIC, Centro de Contatos, Algartec, Tecnologia e Consultoria, Banco Itaú, Itaipu Binacional, Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Vale, Caixa, ICEMIG, Companhia Energética de Minas. Conta ainda com o apoio institucional do SEBRAE Nacional e do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, e o apoio logístico do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros Metropolitano, CITRAN. Informamos que este evento está sendo transmitido ao vivo no canal da ANAMATRA no YouTube. E as fotos oficiais do evento serão disponibilizadas no Flickr da ANAMATRA. Para compor essa mesa de honra, convidamos Sua Excelência, o presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, Juiz do Trabalho, Guilherme Guimarães Feliciano. Sua Excelência, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Batista Brito Pereira. Sua Excelência, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, ministro Aloísio Correia da Veiga. Sua Excelência, o Procurador-Geral do Trabalho, senhor Ronaldo Curado Fleury. Sua Excelência, o diretor da Organização Internacional do Trabalho, OIT Brasil, senhor Martin Ham. Sua Excelência, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, desembargador Marcos Moura Ferreira. Sua Excelência, o presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho, Colé-Precor, desembargador Wilson Fernandes. Sua Excelência, o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Terceira Região, AMATRA 3, Juiz do Trabalho, Flânio Antônio Campos Vieira.
Sua Excelência, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, ANPT, Procurador Ângelo Fabiano Farias da Costa. Sua Excelência, o secretário de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais, senhor Marco Antônio de Rezende Teixeira, neste ato, representando o governo de Minas Gerais. Sua Excelência, o presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, ABRAT, senhor Roberto Paraíba Arruda Pinto. Gostaríamos de informar que a ministra Carmen Lúcia, confirmada para estar presente nessa solenidade, ligou-nos há pouco e pediu-nos desculpas, registrando a impossibilidade de comparecimento diante do relevante tema criminal hoje debatido no STF, em sessão que, lamentavelmente, terminou há poucos minutos. Neste momento, ouviremos o hino nacional brasileiro, que será executado pelo violinista Chico Lobo e pelo tenor João de Souza. As margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve.
Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta fábula, paz no futuro e glória do passado. Mas sedes da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Os músicos Chico Lobo e João de Souza possuem grande trajetória musical e destaque no cenário nacional e internacional. Chico Lobo dedicou 30 anos à viola caipira. É cantador, compositor, arranjador, produtor, diretor musical, apresentador, colunista e escritor. João de Souza é músico de formação erudita e popular, intérprete, compositor e instrumentista. Ouviremos agora 4 músicas de autoria de Chico Lobo. São elas: Vazante, No Braço dessa Viola, Caipira e Viola de Minas. Prazer a gente trazer a viola mineira para vocês, então Vazante.
viola caipira é uma expressão muito importante em Minas Gerais. E esse ano, graças a Deus, um estudo profundo do IEFA, a viola vai ser reconhecida como patrimônio material de Minas Gerais. Então é uma grande alegria trazê-la para vocês. Então agora eu canto caipira e depois no braço dessa viola que eu vou pedir a ajuda de vocês assim. Viola quando a noite desce, se vem lua cheia, traz cantoreia. Vadia, estrela, menina, fonte de amor e de alegria. Por isso eu sou cantador, violeiro do sertão. Canto as tristezas da terra, mas também a força deste chão. Depois de enxada no campo, é viola na mão. Sob o sol, sou matoto da roça. Sob a lua eu canto de viola. Foi assim que me fiz caipira, sobre as bênçãos de Nossa Senhora. Sob o sol, sou matoto da roça. Sob a lua eu canto de viola. Foi assim que me fiz caipira, sobre as bênçãos de Nossa Senhora. E depois de enxada no campo, é chegado a hora da minha viola. Obrigado. Eu queria convidar vocês todos agora para a gente formar um grande coral mineiro, caipira, unindo todo o Brasil. Enquanto eu faço assim, as fitas vão avoando no braço dessa viola. Vocês repetem: ai, ai, ai. Feita de pinho da serra, temperada por orvalho da aurora. Bonito, vamos cantar juntos. Tenor, chega com a gente aqui. As fitas vão avoando no braço dessa viola. De pinho da serra, temperada por orvalho da aurora. Ai, ai, ai. As cordas vão tindindando no braço dessa viola. Ai, ai, ai. E o canto que brota do bojo, feliz ele me consola. Ai, ai, ai. E viola que trago no peito, e viola meu pai que me deu, pra cumprir a folia da vida, tomar a Deus. E viola que trago no peito, e viola meu pai que me deu, pra cumprir a folia da vida, tomar a Deus. Chora, Deus. Essa primeira foi pra ensinar vocês, hein? Agora vamos soltar essa voz do coração pra começar feliz essa viola assim. As fitas vão avoando no braço dessa viola. Feita de pinho da serra, temperada com orvalho da aurora. As cordas vão tindindando no braço dessa viola. E o canto que brota do bojo, feliz ele nos consola. O destino não me mete medo, pois no braço dessa viola,
viola que trago no peito, é viola meu pai que me deu pra cumprir a folia da vida. Tomara Deus. Para a gente encerrar essa nossa participação, a viola é de festa, é de mutirão, das colheitas de mutirão, de tantas festas espelhadas pelos nossos sertões. A gente faz Viola de Minas, um canto alegre, com a participação do nosso querido tenor João de Souza. Chora viola, cai sereno na rama, sereno do meu olhar. Chora viola, cai sereno na rama, sereno do meu olhar. Ai, morena bonita, florzinha do meu arraiar, toda vez que vejo a lua, me lembro bem do seu olhar, olhar mais que certeiro, espinho no meu coração. Te canto toda vez primeira, se tem lua cheia no céu do sertão. Te canto toda vez primeira, se tem lua cheia no céu do sertão. Chora viola, cai sereno na rama, sereno do meu olhar. Chora viola, cai sereno na rama, sereno do meu olhar. Já peguei com São Gonçalo, Santo Antônio, casamenteiro, fiz até uma visita pra um caboclo mandingueiro. Tudo isso linda morena, pra ganhar o seu amor. Te canto toda vez primeira, pra ver se consola essa tamanha dor. Te canto toda vez primeira, pra ver se consola essa. Ajuda a gente na palma da mão. Chora viola, cai sereno na rama, sereno do meu olhar. Chora viola, cai sereno na rama, sereno do meu olhar. Agradecemos aos músicos por essa belíssima apresentação. Agradecemos também e registramos as presenças de algumas importantes autoridades. Sua Excelência, o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, do Tribunal Superior do Trabalho. Sua Excelência, o vice-presidente do Coleprecor, desembargador Paulo Pimenta. Sua Excelência, secretário-geral do CSJT, desembargador Samuel Hugo Lima. Sua Excelência, presidente do TRT da 15ª Região, desembargador Fernando Borges. Sua Excelência, conselheiro do CNJ, Valtércio de Oliveira. Sua Excelência, conselheiro do CNJ, Francisco Luciano Frota. Não podemos deixar de registrar as presenças dos ex-presidentes da ANAMATRA, Antônio Carlos Chedid,
Grijalbo Coutinho, Cláudio Montesso e Germano Siqueira. Também a presença de Sua Excelência o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Minas Gerais, senhor Antônio Fabrício Gonçalves. Representando a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, o senhor tesoureiro José Silvério Perdigão de Oliveira. Representando a Associação dos Magistrados do Brasil, AMB, o desembargador Maurício Torres Soares, também presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES. E Sua Excelência, o senhor Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, João Carlos Gontijo de Amorim. Para a abertura oficial do 19º CONAMAT, ouviremos Sua Excelência o Presidente da ANAMATRA, Juiz do Trabalho, Guilherme Guimarães Feliciano. Declaro oficialmente aberto o 19º Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, 19º CONAMAT. Convidamos agora para fazer uso da palavra Sua Excelência, o Presidente da AMATRA 3, Juiz do Trabalho, Flânio Antônio Campos Vieira. Tá bom aqui? Excelentíssimo senhor presidente do Colégio Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Batista Brito Pereira, na pessoa de quem cumprimento todos os componentes da mesa. Excelentíssimo senhor presidente da ANAMATRA, juiz do trabalho, Guilherme Guimarães Feliciano, na pessoa de quem cumprimento todos os magistrados do trabalho. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, desembargador Marcos Moura Ferreira, na pessoa de quem cumprimento todas as demais autoridades presentes. Excelentíssimo senhor secretário de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais do Estado de Minas Gerais, Marco Antônio de Rezende Teixeira, na pessoa de quem cumprimento todos os demais presentes. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao 19º CONAMAT. E aqueles que aqui se encontram como visitantes, sejam bem-vindos às terras mineiras. Estejam certos de que recebemos todos com os braços abertos e coração repleto de ternura e afeto. Esse é o jeito anfitrião dos mineiros. Inicialmente, é preciso dizer que representa honrosa homenagem à AMATRA 3, a sua condição de anfitriã em evento de tão elevada grandeza, no ano em que a entidade completa 40 anos de existência. Uma homenagem que teve início a partir da corajosa iniciativa do ex-presidente da nossa entidade, estimado Bruno Rodrigues, em lançar a candidatura da nossa associação para assumir a condição de anfitriã do 19º CONAMAT, contando com a posterior aprovação por parte do Conselho de Representantes da ANAMATRA. Sem dúvida alguma, um marco histórico para a nossa jovem e aguerrida AMATRA 3. Estamos, pois, reunidos no Congresso que constitui o ambiente para a interlocução entre magistrados do trabalho, profissionais do direito e sociedade em geral, tendo como objetivo a discussão e deliberação sobre temas sociopolíticos jurídicos vinculados aos elevados interesses dos envolvidos. O tema central do 19º CONAMAT, Horizontes para a Magistratura, Justiça, Trabalho e Previdência, desdobrado em subtemas, é revelador da importância do evento, superlativada pela singularidade do momento histórico vivenciado pelo direito do trabalho e, em decorrência, pela justiça do trabalho e pelos magistrados do trabalho. Cá por nossas bandas, quando recebemos visitas, convidamos para entrar em nossa casa para um dedo de prosa, que em regra se prolonga entre um cafezinho e outro, cada um ao seu modo contando seus causos, com a paciente atenção do interlocutor, que às vezes apresenta breves e respeitosas intervenções para a melhor compreensão da sempre interessante narrativa.
E é nesse ambiente informal, paciente e respeitoso que certamente serão desenvolvidas todas as atividades do nosso 19º CONAMAT. O tema central e correspondentes subtemas são espinhosos, e a discussão e deliberação a respeito representam um candente desafio que deve ser enfrentado com coragem por atores sociais destemidos que almejam um direito do trabalho socialmente justo, que efetivamente dê concretude aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e, pois, à dignidade da pessoa humana, fundamentos da República Federativa do Brasil, de modo a assegurar a mais elevada harmonia entre capital e trabalho, bem assim uma justiça do trabalho altaneira que esteja em plenas condições de cumprir a missão constitucional que lhe é reservada, assegurando a supremacia da normatividade do ordenamento jurídico pátrio no plano das relações do trabalho, não se olvidando ainda da preservação do regime jurídico previdenciário compatível com as prerrogativas da magistratura e com as exigências e vedações que lhe são impostas. Cumpre a especial observação sobre a existência de compreensões e entendimentos diversos em torno da denominada reforma trabalhista, como é de conhecimento geral. Tenhamos a certeza, no entanto, de que estamos plenamente qualificados para a ampla e profunda discussão sobre todas as teses apresentadas e aprovadas pela comissão científica, de forma altiva e sempre com absoluto respeito às compreensões e entendimentos dissonantes, que, em verdade, certamente agregam sólidos argumentos jurídicos e sociais para o debate, potencializando a melhor qualificação do resultado almejado. Alcançaremos, por certo, os objetivos desejados, por meio do 19º CONAMAT, cuja realização tornou-se viável pela inestimável colaboração e empenho de tantas pessoas distintas e altruístas. Assim, registro o agradecimento a todos aqueles que se empenharam para a organização do evento, especialmente aos colegas magistrados que integraram as comissões organizadora e científica e aos empregados da ANAMATRA e da AMATRA 3 que auxiliaram nas atividades desenvolvidas. Permitam-me, no entanto, um caloroso agradecimento às guerreiras colegas Rosemary Fernandes e Anaximandra Abreu, que, mesmo no exercício da jurisdição, foram capazes de dedicar significativa parcela do tempo que lhes restava para capitanear a primorosa organização do 19º CONAMAT, bem assim ao festejado colega Glauco Becho, ex-presidente da AMATRA 3, o qual, com a marca da sua inquietude, foi fundamental na concretização dos patrocínios captados no âmbito da nossa entidade. Registro ainda o agradecimento a todos os patrocinadores do evento, sem os quais a sua realização restaria inviabilizada. Finalmente, a minha elevada satisfação me conduz à externalização do desejo de que o nosso breve e certamente profícuo encontro, com as discussões e deliberações necessárias, tenha a sutileza da brisa para transpor os obstáculos que possam dificultar a chegada a um futuro com a firmeza das formações geográficas que compõem o cenário das montanhas de Minas Gerais e que dão a segurança de um vasto horizonte que se transforma diariamente pelas alterações das nuvens, dos raios solares, do formato e brilho da lua e, pois, das cores do espaço, da neblina, da vegetação, das flores, dos frutos e do volume das águas que correm pelos rios, riachos e córregos, mas que ostenta a pureza da forma do relevo e da riqueza do seu subsolo intocados, que lhe distingue e lhe dá identidade. Exatamente como, de modo figurativo, se passa essencialmente em relação ao direito do trabalho, à justiça do trabalho e à magistratura do trabalho. Estejamos, portanto, firmes em nossos propósitos e ideais. Façamos aquilo que esteja ao nosso alcance. A causa é inegavelmente justa e clama por nossa auspiciosa atuação. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Muito obrigado pela atenção. Neste momento, ouviremos o pronunciamento do secretário de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais, senhor Marco Antônio de Rezende Teixeira, nesse ato representando o governo do Estado de Minas Gerais. Boa noite a todos e a todas. Eu cumprimento a mesa da cerimônia. Eu gostaria, em nome do governador do Estado, em nome dos mineiros, saudá-los da realidade, dar as boas-vindas, mas eu acho que não há boas-vindas melhores do que não a moda de viola que acabamos de ouvir. Então, é em relação a essa moda de viola que eu dou as boas-vindas a todos que nos visitam e desejo um congresso profícuo e de uma boa realização dos trabalhos. Muito obrigado.
Registramos também a presença da Procuradoria Regional do Trabalho da Terceira Região, na pessoa da senhora vice-procuradora Fernanda Brito Pereira. Convidamos para o seu pronunciamento Sua Excelência, o diretor da Organização Internacional do Trabalho, OIT Brasil, senhor Martin Ham. Excelências, senhoras e senhores, boa noite. Eu queria agradecer muito pela oportunidade de falar aqui a vocês e, na verdade, também pela essa música que acabamos de ouvir. Eu fiquei muito impressionado de como bem a CONAMAT consegue de reunir não somente a parte científica, mas também as artes. Eu gostaria de ressaltar a importância, a existência de uma organização de magistrados do trabalho no Brasil desde 76 e lembrar todos vocês dos avanços que foram possíveis em virtude dessa sua organização. Em todos os países, os magistrados do trabalho tiveram e têm um papel fundamental na interpretação da lei. O seu trabalho garante que os direitos de cada trabalhador solicitando a lei sejam respeitados e venham a ser respondidos. Falando do meu próprio país, a Alemanha, o papel da Justiça do Trabalho é de mais alta relevância, desde que os magistrados formam um grupo com conhecimento, e com conhecimentos muito aprofundados, como aqui nesta conferência, e a capacidade prática de causar impacto positivo e direto nas relações de trabalho. Eu reconheço o grande interesse de sua organização no trabalho da OIT, em particularmente a respeito das normas internacionais de trabalho. E noto com grande satisfação que a participação tem sido muito forte de membros da sua organização em atividades do nosso centro de formação em Turim, onde muitos de seus membros já têm passado por cursos sobre direitos, sobre normas internacionais do trabalho e direitos fundamentais do trabalho. Eu vejo este seu interesse em nossas convenções como um grande benefício para ambas as organizações e espero poder continuar a aprofundar este intercâmbio no futuro. A responsabilidade institucional de juízes e juízas é fundamental para garantir um ambiente de fortalecimento do trabalho decente e da promoção de igualdade. Acredito que a sua contribuição contínua ajudará todos nós a conseguirmos alcançar as metas incluídas na Agenda 2030, em particular o objetivo de trabalho decente contido no ODS 8. Quero desejar-lhes um frutífero congresso, bom sucesso. Convidamos para fazer uso da palavra Sua Excelência, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, desembargador Marcos Moura Ferreira. Excelentíssimo senhor ministro João Batista Brito Pereira, presidente do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho e do Egrégio Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e dirigindo-me a Vossa Excelência, cumprimento a todos os demais componentes desta mesa, alguns dos quais amigos de longa data que tenho o prazer de rever, que tive o prazer de rever há pouco e os encontro partilhando conosco deste momento tão significativo. Excelentíssimo juiz Guilherme Guimarães Feliciano, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, responsável pela organização, pela realização, pela inspiração deste grande Congresso Nacional da Magistratura do Trabalho, em cuja pessoa me dirijo também e cumprimento e saúdo todos os magistrados do trabalho do país que aqui se encontram presentes.
Em especial, também quero dirigir uma palavra e um cumprimento ao desembargador Wilson Fernandes, presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e presidente do Colégio Brasileiro, do Colégio de Presidentes e Corregedores, cumprimentando na sua pessoa os eminentes desembargadores, corregedores, presidentes e corregedores. Senhoras e senhores, antes de tudo eu me desculpo e peço licença, como já havia combinado com a organização do evento, por falar sentado e não poder assumir aquela tribuna que honra qualquer de nós estar ali, mas problema já crônico há alguns anos e agudo nos dias mais recentes me impedem, problemas de coluna vertebral me impedem de ficar de pé, ou pelo menos não me sentiria seguro bastante para permanecer ali muito tempo. Eu fiquei, entretanto, profundamente recompensado em ter ficado de pé o máximo de tempo que eu podia, que foi exatamente na execução do hino nacional, que foi uma das mais belas alocuções do hino nacional brasileiro que eu tive a oportunidade de assistir. E acho que interpreto o sentimento de todos quando digo isto. Honrou-me muitíssimo o convite para tomar parte nesta solenidade de abertura do 19º Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Um foro de reflexão e debates que, inserindo-se na tradição propositiva dos CONAMATs anteriores, estrutura-se desta feita em torno do tema Horizontes para a Magistratura, Justiça, Trabalho e Previdência. Em um cenário marcado pelo advento da Emenda Constitucional número 95 de 2016, cujos efeitos já se fazem sentir e impõem aos tribunais a necessidade de adequação orçamentária ao novo regime fiscal, em ordem a afetar sensivelmente todas as áreas, e pela vigência da Lei 13.467 de 2017 e as tantas mudanças por ela operadas, os horizontes que se abrem para o Poder Judiciário e especialmente para a magistratura do trabalho merecem, de fato, análise aprofundada, por concernentes também ao futuro da Justiça do Trabalho, dos tantos profissionais que lhe tecem diariamente a malha de sua operabilidade concreta e de todos os jurisdicionados que a ela confiam a solução de suas lides e a expectativa de viver em uma sociedade em que o valor social do trabalho seja efetivamente protegido e concretizado, como prevê a Constituição da República de 1988. Trata-se de um valor fundamental para a vida digna. Viver para além do existir é mais que sobreviver apenas, como disse a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, num texto notável de 2004. Dada a extensão dos problemas que afluem numa conjuntura de adversidades no plano político e econômico e de particularismos e objeções à justiça do trabalho, estamos todos convocados dos últimos anos a esta parte, para os desafios que o momento reclama, os quais não têm uma configuração simplesmente transitória. O próprio senso de realidade nos faz suspeitar de quão duradouros serão os tempos difíceis e de quão imperativo é tomar-se posição num cenário de prolongadas dificuldades. A pressão que se faz ostensiva, um amálgama de elementos heterogêneos, alguns dos quais procedem por oposição aberta à justiça do trabalho, manifesta-se numa conformação de latitude ampla, de multiplicidades. Como não nos podemos manter a uma distância segura desse entrelaçamento de crises que nesta quadra retém no seu horizonte, como se os houvesse imobilizado, a dinâmica da vida social e das instituições,
a estabilidade, a segurança jurídica, por entre valores diversos da sociedade democrática, o que nos cumpre é assumir os fazeres e os afazeres, convergindo forças e o melhor das faculdades ativas. Este é, com efeito, o quadro, um tanto menos ou mais realista, com o qual deve haver-se a vida associativa da magistratura brasileira e a do trabalho, nas suas singularidades e formação histórica. Num ambiente de tamanha incerteza, sua missão cresce em responsabilidade e importância, se e enquanto o seu capital político real, construído como prática e experiência democrática, como fazem as associações regionais e a ANA Matra, responder a aspirações legítimas e obtiver de sua fonte, que somos nós, o alinhamento evidentemente crítico e a participação efetiva. De fato, sempre terá significado, no marco das relações institucionais, a força vital do projeto associativo. Algo incoercível no ser humano é o sentimento gregário, por força da claríssima percepção de que a vida é impraticável fora da coexistência social. O trabalho e as profissões que o condensam são vetores de solidariedade agrupada, que deita raízes na ideia geral do homem no mundo, sendo o homem trabalhador, como proclamava o filósofo e jurista italiano Felice Battaglia. Progressivamente, mediados pelas associações, os assuntos de interesse da magistratura, muitas vezes inseparáveis das questões institucionais relevantes, assumem no espaço público, sem qualquer pretensão de capturá-lo, posições sustentáveis e articuladas no contexto das realidades circundantes e da dialética social. O discurso predominante dos juízes do trabalho, verbalizado pelas entidades, não é certamente monístico, voltado para dentro, mesmo porque uma tal prática nos consumiria no isolamento. Bem preparadas, as associações de juízes participam consistentemente, como temos visto, do debate político e público e do mundo plural e complexo da comunicação pública. Como a crise há muito instaurada no processo político, e aqui é grave, como sabemos, a judicialização, não o ativismo, e a norma jurídica que num tal contexto se materializa no processo judicial, revestem-se da indispensabilidade, já para preservar e, sendo possível, expandir o potencial de império dos direitos fundamentais e, portanto, da Constituição mesma. Paralelamente, as associações de magistrados expandiram seu papel proativo, com o aporte do aprendizado inteligente, que se renova e se recria no desenrolar dos processos institucionais e no seio do salutar e democrático embate de ideias. A Constituição foi generosa com as formações sociais intermediárias, e estas, na sua grande maioria, têm correspondido de modo manifesto para consolidar com extensão de medida e profundidade o princípio democrático. Constitutivamente, na sua amplitude, são redes de interação política e social. Por isso que os juízes respiram o fôlego da energia criadora, seja como cidadãos, nos mais diversos processos de vida, seja porque no exercício da jurisdição emprestam significação concreta às declarações de direitos e garantias. Urge, então, que se dê toda a capilaridade a esse patrimônio inestimável, portador de experiências, valores, um composto, enfim, de acumulações em contínua transformação e aprimoramento. Daí a razão pela qual este pode tornar-se, como nenhum outro entre os últimos, um conamate de matrizes identitárias muito fortes. Os sinais do tempo presente e os desafios imensos são pontos de partida, devires, em verdade. Cumprir a tarefa da crítica, já própria, desde o interior, esclarecida e sincera, predicar de independência incontrastável o exercício mesmo da jurisdição, e pôr a passo, como resultado também de um congresso, por cujo êxito somos responsáveis, a estratégia sustentável e transparente, em curso, aliás,
sobre a valorização da magistratura nos mais diversos aspectos da carreira são algumas das questões que nesta conjuntura nos interpelam seriamente. Bem o sabe o juiz e jurista Guilherme Guimarães Feliciano, liderança que se impõe cotidianamente ao respeito de todos. Finalizando, truísmos não há, dificuldades há muitas, mas é na sua evolução que nos compenetramos do sentido mais profundo de união. Como na locução peregrina do grande escritor americano Scott Fitzgerald, deveríamos compreender que as coisas não têm esperança e, no entanto, estar decididos a mudá-las. Muito obrigado. Ouviremos agora, Sua Excelência, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Batista Brito Pereira. Excelentíssimo senhor Dr. Guilherme Feliciano, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e deste conclave, excelentíssimo senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga, do Tribunal Superior do Trabalho e conselheiro do CNJ, excelentíssimo senhor o Dr. Ronaldo Fleury, Procurador-Geral do Trabalho, excelentíssimo senhor representante do escritório da OIT no Brasil e em Minas, excelentíssimo senhor Dr. Marcos Moura, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, nosso estimado anfitrião, excelentíssimo senhor desembargador Wilson Fernandes, presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho e do TRT da Segunda Região, excelentíssimo senhor presidente da Amatra 3, excelentíssimo senhor secretário da Casa Civil, representando o governo do Estado nessa noite, excelentíssimo senhor doutor Ângelo, presidente da ANPT, excelentíssimo senhor presidente da ABRAT. Demais autoridades aqui nominadas, senhoras e senhores congressistas, convidados, meus colegas, estimados magistrados do trabalho, demais autoridades, senhoras e senhores. Não sei se preciso atender o que está na mente de todos, a celeridade processual na minha participação aqui, mas eu não sei o que significa celeridade agora, neste momento, que a festa vai começar. Prometo não estragar toda a festa. Mas eu quero também fazer uma saudação muito especial, duas saudações muito especiais. Primeiro, a saudação à comissão organizadora deste conclave, que por um capricho, talvez, do presidente, tudo do presidente dá na matra, tudo dando muito certo. Graças a Deus, uma vez mais. Saudar também, e peço permissão também, presidente, para fazer uma saudação especial, e faço por último de propósito, a
ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, que não fosse por outras manifestações, apenas para haver pessoalmente telefonado para a comissão e se justificar porque não veio, é algo extraordinariamente delicado e mostra o prestígio do CONAMAT e mostra o prestígio da presidente do Supremo Tribunal Federal e presta à Justiça do Trabalho. Digno de nota, por isso, a minha saudação muito especial à Sua Excelência. É necessário dizer que, da minha honra em estar hoje aqui, cumprindo um convite da comissão organizadora, da pessoa do Dr. Guilherme, para falar na abertura deste encontro. E fui convidado para vir à abertura, e fui convidado para permanecer durante o encontro. E, desde logo, já registro que pedi escusas à organização, porque amanhã eu terei que voltar cedo para Brasília. Mas perguntei ao doutor Guilherme qual o tema que gostaria que eu lembrasse aqui, neste ambiente, e ele me deixou muito à vontade. Aliás, não me deixou à vontade, ele se omitiu. Ele deixou de declinar a sua expectativa ou a sua orientação sobre o que falar. E eu hesitei, mas aceitei o desafio. E, correndo o risco de desapontar aqueles que, como cada um de nós, estudam o direito do trabalho e a Constituição, e agora mais intensamente, eu preferi falar um pouco da Constituição da República, o prestígio que a Constituição da República tem emprestado à Justiça do Trabalho, ao papel da Justiça do Trabalho, e daí a ideia do seu fortalecimento, que começou há 30 anos atrás, o grande momento da Justiça do Trabalho. A Constituição de 88, que alcança em outubro a sua maturidade plena, de 30 anos, deu novas feições ao arcabouço institucional, jurídico, político e social. Foram ampliadas as liberdades, os direitos e garantias individuais e coletivas, e, com isso, fortalecida a Justiça do Trabalho. O Constituinte de 88 foi paciente. Foram quase 3 anos de debates, e, pelo que hoje se pode ler, não fosse aquela paciência, o cuidado, a dedicação, os debates na Assembleia Nacional Constituinte, talvez muitos dos direitos e garantias hoje já consolidados nela não teriam sido, de certo modo, vingados. Não teriam vingados. Partindo do pressuposto de que o trabalho é um dos principais aspectos da vida moderna, construiu um novo arcabouço, afirmando ali e acolá a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho, e, quanto à relação do trabalho, expressou ser fundamento da ordem econômica esse modo de viver. A emenda 45, de certo modo, seguindo o espírito da origem de 88, tratou de ampliar os limites da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as lides que alcançam as relações de trabalho, lato sensu, portanto. O deslocamento a esse ramo, dessa fatia da competência, que já lhe pertencia por afinidade, todos sabemos disso,
as ações de indenização por dano moral, e destacou também o seu caráter vanguardista quando trouxe para a Justiça do Trabalho as ideias relativas às penalidades administrativas impostas aos empregados pelos órgãos da fiscalização. Não se pode perder de vista também que a ampliação da competência da Justiça do Trabalho assim foi fundamental para o fortalecimento desse segmento, restaurando e tornando presente da forma mais proeminente na vida do trabalhador. Deixou a Justiça do Trabalho de atuar somente após o encerramento das relações de trabalho e as relações de emprego. Portanto, facilitou o acesso à justiça, estando a Justiça do Trabalho ainda mais próxima do lugar ou do ambiente onde nascem os conflitos. Isto mostra, sem sombra de dúvida, que o caminho percorrido pela Justiça justificou, desde o princípio, a fixação da Constituição da República, a sua ampla competência. Há um dado da maior importância e que nós não podemos nos esquecer, é quando a redação original, a Constituição da República, garantiu um Tribunal Regional do Trabalho em cada unidade da Federação, inclusive no Distrito Federal. Com apenas aquelas 3 exceções, nós não temos Tribunal Regional do Trabalho. Mas ali foi onde tudo começou a instalação, a nova fase, eu diria, a fase que nós vivemos. A instalação dos Tribunais Regionais do Trabalho, por autorização da Constituição da República de 88, foi o pontapé mais firme dos últimos tempos, que nos deu a chance, a possibilidade de angariar a enorme capilaridade e nos levar até os ambientes, as empresas, os lares ribeirinhos, onde só se chega de barco, onde se viaja 24 horas num barco para atender, para oferecer a porta da Justiça do Trabalho aberta. E ali a Justiça do Trabalho, o Estado, está mais próximo do jurisdicionado. Nós estamos, portanto, na vanguarda, nós estamos onde o conflito acontece, para atender aqueles 3 princípios básicos que também a Constituição escreveu, aliás, reescreveu, reafirmou, que é o respeito à dignidade da pessoa humana, o acesso à justiça e o direito de defesa. É para dizer que nós continuamos necessários, é para dizer que nós continuamos cumprindo o nosso papel. Rapidamente, com qualidade, com efetividade. A Justiça do Trabalho, além de cumprir o seu mumus primordial, também atua como vetor da justiça social, fundamento trazido também na Constituição da República de 1988. São bons exemplos desse papel as campanhas de combate ao trabalho infantil, ao trabalho análogo à condição de escravo, bem como as relacionadas ao trabalho seguro. O programa de trabalho seguro, que é inspirado nesses direitos sociais, nessa força que a Justiça do Trabalho recebeu, o programa de trabalho seguro é uma iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e conta com a solidariedade, a companhia,
e o entusiasmo de todos os tribunais regionais do trabalho. Jamais se encontrou dificuldades de designar integrantes dessas comissões, desses grupos de trabalho, o entusiasmo com esse programa do trabalho seguro, bem como o programa do combate ao trabalho infantil e o fomento à aprendizagem, tem sido igualmente merecido a solidariedade e a atuação de todos os tribunais regionais do trabalho. A força que a Constituição de 88 nos deu nos contaminou. E é preciso que nós estejamos nessa linha de frente, nessa vanguarda. E para ser muito justo, é preciso reconhecer também que nós temos a companhia, nós temos eu diria assim, a vigilância e a operosidade do Ministério Público do Trabalho, parceiro de todas as horas, de todas as horas. A Justiça do Trabalho é muito forte, mas ela conta nesse seu fortalecimento com a ação ativa e original do Ministério Público do Trabalho. Sem o Ministério Público do Trabalho, talvez nós não tivéssemos tão bem situados nesse cenário. Bem sei que o assunto que mais atrai as exposições, mais atrai os fóruns, os seminários, seja na universidade, seja no CONAMAT, seja nos fóruns, nos tribunais, é a reforma trabalhista. E para não dizer que não falei de reforma trabalhista, eu preciso me lembrar aqui que ontem a consolidação da Lei do Trabalho completou 75 anos. E é para ela que nós haveremos lançar nossas luzes. Fala-se muito da reforma trabalhista, fala-se muito sobre a reforma trabalhista, mas nós sabemos que, como tantas outras, e nesses 75 anos, dizem os pesquisadores, que ela já sofreu, ou pelo menos já recebeu, melhor dizendo, mais de 3.000 emendas. E essa seguramente não foi a última. Essas 100 e tantas emendas que percebeu agora não serão as últimas, e tomara que não sejam as últimas. E eu estou convencido de que não serão as últimas emendas. Portanto, elas são bem-vindas, conquanto mereçam mesmo que nós debatemos sobre ela. E sobre a reforma trabalhista, eu peço permissão para não me debruçar, porque sei que são temas de amanhã e eu corro o risco de cometer alguma precipitação. Mas é para dizer também que o Supremo Tribunal Federal já está, como sabemos, debruçando sobre os temas mais, eu diria, mais atraentes, mais cobiçados, mais preocupantes da reforma trabalhista. É a extinção da contribuição sindical, é o trabalho intermitente, é o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios para quem tem o direito, o benefício da justiça gratuita, os limites impostos para a fixação do valor do dano moral, enfim. Fala-se também de insegurança jurídica. E eu tenho dito que a insegurança jurídica é a palavra da moda. É a palavra da moda.
E sabendo que os temas mais polêmicos estão submetidos ao exame do Supremo Tribunal Federal, eu me permito a dizer para o meu espelho que isso gera uma segurança jurídica desde já. Porque o Supremo Tribunal Federal, decidindo em ação direta de inconstitucionalidade, é para nós o melhor dos mundos. Evita que os pretórios se veem abraços com os debates no primeiro e segundo graus e no Tribunal Superior do Trabalho. Mas, por falar em insegurança jurídica, eu hoje já fui indagado sobre se esses debates todos, sobre se essa polêmica e essas novidades não geram a insegurança jurídica. Já fui indagado nesta noite sobre isso. Mas por isso, e para encerrar, porque a festa vai começar daqui a pouco, eu tive vontade, mas o tempo não me permitia, tive vontade de falar sobre apenas 2 aspectos. O regime especial de 6 horas dos trabalhadores em casas bancárias é de 1958. É de 1958. E se debate desde 1958. E jamais alguém disse que esse dispositivo da CLT, o 226, 224, gerou insegurança jurídica. Jamais. Mas se hoje alguém tiver a coragem de apresentar um projeto de lei e para fixar a uma determinada categoria de trabalhadores uma jornada de 6 horas, haveremos de nos debruçar em todos os fóruns sobre a pretensão à isonomia daqueles que têm jornada de 8 horas. Mas até hoje, jamais uma categoria discutiu a falta de isonomia porque os bancários têm jornada de 6 horas. Mas não é só isso. Não é só isso. Eu vou trazer mais uma questão aqui, que quem sabe o ministro Aloísio, na sua exposição, dará a resposta, mas eu já estarei longe. Depois ele vai me contar. A questão atinente à transferência de empregados é também mais antiga do que talvez o ministro Aloísio, que é o mais antigo de todos nós aqui, não pela idade, porque ele começou ainda no trabalho infantil, mas para dizer que a questão da transferência de empregados é de 1975, a última mudança, e ela até hoje é objeto de debates acirrados desde o primeiro grau, nos tribunais regionais, no Tribunal Superior do Trabalho, e de vez em quando vem uma questão nova, e não se discute insegurança jurídica. Por exemplo, o que é transferência provisória? Necessidade de serviço, a pedido, o que não consta no contrato de trabalho. Já se disse até que é só na reiteração. Se reiterou, se foi mais de uma, foi mais de duas, foram mais de duas, é provisória. Até hoje não se discutiu, até hoje não se concluiu essa questão. E é uma questão que se debate há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. E não se tem concluído essa questão. Logo, a insegurança jurídica, conquanto impressione, ela pode não ser decisiva, pode não ser o argumento decisivo para se debater, para se compreender as inúmeras
questões que envolvem a emenda constitucional. A reforma trabalhista, melhor dizendo. Mas, para encerrar, eu deixo aqui o meu reconhecimento e a minha certeza de que a Justiça do Trabalho deve à Constituição de 1988, parte expressiva da sua magnitude e do seu contínuo fortalecimento. Todos devemos, com a serenidade do magistrado, compreender que, para a Justiça do Trabalho, chegar até aqui foi alvo de muitos debates e compreendermos que os debates de ontem formaram a Justiça do Trabalho de hoje e que os debates de hoje fortalecem e engendram a Justiça do Trabalho para o amanhã e, desde que travados com o espírito ou no campo das ideias e com otimismo, tudo pelo direito e para o direito. Agradeço a paciência de todos e que tenhamos um feliz CONAMAT. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos a Sua Excelência, o presidente da ANAMATRA, juiz do trabalho, Guilherme Guimarães Feliciano. Uma boa noite a todos. Excelentíssimo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Batista Brito Pereira, excelentíssimo ministro do Tribunal Superior do Trabalho e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, ministro Aloísio Correia da Veiga, excelentíssimo procurador-geral do Trabalho, meu caro amigo Ronaldo Curado Fleury, excelentíssimo diretor do escritório da OIT no Brasil, Martin Hahn, excelentíssimo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, desembargador Marcos Moura Ferreira, excelentíssimo presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho, desembargador Wilson Fernandes, excelentíssimo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, meu tribunal, presidente Fernando Borges, excelentíssimo presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Terceira Região, meu querido colega juiz Flânio Antônio Campos Vieira, em nome de quem eu quero cumprimentar todos os juízes do trabalho de Minas Gerais e todos os que aqui estão presentes neste ato e por todo o 19º CONAMAT, excelentíssimo presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, procurador Ângelo Fabiano Farias da Costa, meu querido amigo, em nome de quem também cumprimento todos os membros do Ministério Público que aqui estão, excelentíssimo secretário de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, Dr. Marco Antônio Rezende Teixeira, em nome de quem eu cumprimento todos os membros do Poder Executivo e do Poder Legislativo, excelentíssimo presidente da Associação Brasileira dos Advogados Brasileiros, ABRAT, meu amigo Roberto Paraíba Arruda Pinto, em nome de quem eu cumprimento todos os advogados presentes. Faço também uma referência especial à excelentíssima desembargadora, diretora da Escola Judicial da Terceira Região, que nos proporcionou um importante convênio, o primeiro convênio que esta gestão da ANAMATRA celebra com uma escola judicial, fato que se dará no dia de amanhã. Meus queridos familiares, Luana, Gabriel, senhoras e senhores, eu inicio com um pedido de desculpas. Eu dirijo estas escusas às minhas colegas juízas do trabalho, como a todas as mulheres aqui presentes, porque esta mesa
é exclusivamente masculina. A Anamatra preocupou-se com este fato, evidentemente, e esperávamos que a representação feminina estivesse aqui devidamente atendida pela maior autoridade da mesa, que seria Sua Excelência, a ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia Antunes Rocha, que até algumas horas estaria presente. E, no entanto, não pôde vir pelas razões que já foram anunciadas. Nada obstante, o vácuo se apresenta e por ele, em nome da minha diretoria, em nome da Anamatra, eu apresento as nossas escusas. No início do século XX, o dramaturgo austríaco Karl Kraus ponderou que as opiniões reproduzem-se por divisão, os pensamentos por germinação. Na mesma toada é adágio conhecido entre os espanhóis, de origem anônima, aquele que diz: "Triste mundo el nuestro, donde es más fácil dividir un átomo que unir las personas." Mas hei mesmo de preferir, como fiz na minha fala de posse, e quem lá esteve bem sabe disso, há pouco menos de um ano, os legados históricos do rock and roll. Uma conhecida canção de Geddy Lee, Alex Lifeson e Neil Peart, da banda canadense Rush, em um compacto chamado Signals, de 1982, que marcou profundamente a minha adolescência, tem estes versos: "Crescendo, tudo parece tão desigual, opiniões já fornecidas, o futuro pré-decidido, separado e subdividido, na zona de produção em massa. Subdivisões, nas salas de aula, nos shopping centers, conformar-se ou ser excluído. Subdivisões, nos porões dos bares, na parte de trás dos carros, ficar frio ou ser excluído. Alguns venderão seus sonhos por desejos menores, ou perderão a corrida para os desonestos, ser preso em armadilhas relógio e começar a sonhar com algum lugar para relaxar o seu voo inquieto." Esta canção chama-se exatamente Subdivisions. Neste 19º Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, em que nos reunimos cerca de 700 juízes do trabalho nesta belíssima Belo Horizonte, sob as bênçãos de Nossa Senhora da Boa Viagem e sob o cerco da portentosa Serra do Curral, vamos nos defrontar inapelavelmente com os nossos próprios demônios. Para isso nós estamos aqui. Para isto produzimos nada menos que 173 teses, em um recorde histórico para a já longa vida dos nossos 19 CONAMATs. E eu lembrava aqui com o querido ministro Aloísio, que foi presidente da Amatra 1, da sua presença no então 3º CONAMAT, não é isso, ministro? 2º CONAMAT. E agora cá está ele representando aqui o Conselho Nacional de Justiça. Pois bem, demônios na literatura bíblica são anjos rebelados, decaídos, encarnações da danação humana. No entanto, para Freud, especialmente na sua célebre obra Totem e Tabu, demônios não são mais do que criações míticas das próprias forças psíquicas do homem. Inclusive, sobre um suposto pacto demoníaco celebrado pelo pintor Christoph Heisman em 1677, Freud diagnosticou nada mais do que uma alegoria psíquica para libertar-se do seu estado depressivo
e da perda da capacidade artística derivada da morte do seu pai. Demônios, portanto, são e estão para serem confrontados. São os demônios, por que não, oportunidades para a nossa libertação. Ou na descrição oitocentista de Eliphas Levi, quem conhece disto sabe a que obra eu me refiro. Anjo da liberdade, que nasceu antes da aurora do primeiro dia, antes do próprio despertar da inteligência, e Deus o chamou de estrela da manhã. E no final foi punido porque quis ser livre. Cabe-nos, portanto, reconhecer e confrontar nossos demônios na expectativa de sermos mais livres. E muitos serão esses demônios. Posso citar, por exemplo, a malsinada depreciação profissional que nos tem sido imposta. E, neste contexto, a própria depreciação remuneratória. Posso citar o discurso a miúde fascista do juiz Boca da Lei, que deve interpretar literalmente todos os preceitos que lhe forem apresentados. E mais recentemente, o discurso pseudo-moderno do juiz consequencialista, que para julgar o administrador público ou as coisas que envolvem a administração, deverá ponderar quais são as consequências da sua decisão para o próprio administrador e quais alternativas o administrador teria como gestor público. Ou seja, o juiz, ou ao juiz, já não bastará ser juiz, terá de ser também ele, em algum momento, gestor, para dar lições ao gestor que é réu nos autos que o juiz preside. Esta figura aparece agora adocicada nas razões da recente Lei 13.655 de 2018, será objeto de questionamento pela ANAMATRA no Supremo Tribunal Federal, e ambas as figuras, aquelas que reportam ao juiz Boca da Lei e aquelas que agora reportam ao juiz consequencialista, ambas representam um algoz redivivo da independência judicial. Temos outros demônios. Vou citar ainda a radical sublevação de uma mídia ultraconservadora, incapaz de reconhecer no Poder Judiciário um agente político legítimo para promover mudanças sociais e culturais benfazejas. Ou ainda, no caso da Justiça do Trabalho, um outro demônio, o sempre rondante espectro da extinção, usualmente calcado em falsidades e hipocrisias, como se fôssemos nós, Justiça do Trabalho, após tantas mutações constitucionais e institucionais, a mesma Justiça do Trabalho concebida sob os ventos da Carta del Lavoro. Não somos. Colho a oportunidade da fala, porém, para tratar fundamentalmente de apenas um desses demônios, e isto explica os textos da minha abertura. Este é o mais insidioso de todos, muito mais visível, talvez, nas fileiras da magistratura do trabalho do que em quaisquer outros ramos do judiciário. Refiro-me ao demônio do divisionismo, e notadamente àquele que se revela internamente, ao demônio do nosso divisionismo interno, não raro insuflado por vozes externas. Assim como são as unanimidades naquela conhecida pilhéria rodriguiana, devo dizer, com a mesma contundência, que todo maniqueísmo é burro. No entanto,
ingênuos, muitas vezes nós, juízes do trabalho, olvidamos da grande máxima de Napoleão Bonaparte, inspirado no Príncipe de Nicolau Maquiavel, e antes dele em César Imperador. Divide ut regnes, divide e vencerá. E nos deixamos dividir. Quem somos nós, magistratura do trabalho? Somos juízes substitutos móveis, juízes substitutos fixos, juízes titulares convocados, somos desembargadores, somos ministros, somos juízes da ativa, somos juízes aposentados. Sim, somos tudo isto. Mas acima de tudo isto, nós somos juízes do trabalho. Essa é a nossa forja, esse é o nosso DNA. Não devemos querer ser o que não somos, porque tudo o que não somos será sempre uma corruptela fosca do que somos e podemos ser. Somos a magistratura que em 2014 baixou 4.200.000 processos, tendo recebido para julgar cerca de 4 milhões de processos. Somos a magistratura cujo índice de produtividade de magistrados apresentou, entre 2009 e 2014, alta de 18,3%. Somos, pelo relatório Justiça em Números de 2017, o ramo do judiciário que, em 2016, mais resolveu processos por meio de conciliação, 26% do total de ações concluídas, contra a média geral de 12%. Somos ainda, pelo mesmo relatório Justiça em Números, a justiça mais célere do país. O tempo médio de tramitação de um processo trabalhista, desde a autuação até a baixa, na fase de conhecimento, é de 11 meses, contra a média geral de 1 ano e 9 meses. Já na fase de execução, o tempo médio de baixa entre nós é de 3 anos e 4 meses, contra a média geral de 4 anos e 10 meses. Esta é a justiça do trabalho. Somos nós. Somos, ademais, a justiça mais capilarizada de toda a União. A justiça do trabalho está presente em 624 municípios, 11,2% de todos os municípios brasileiros. Nosso índice de atendimento à demanda em 2016 foi de 100,3%. Isto para uma justiça que recebeu, na média, 1.721 ações novas para cada grupo de 100 mil habitantes. Somente as 27 justiças estaduais somadas receberam mais processos novos, nesta média por 100 mil habitantes, do que a Justiça do Trabalho. Em 2014, a nossa taxa de congestionamento foi 21 pontos percentuais inferior à média geral do Poder Judiciário. Somos, por fim, a justiça mais informatizada dentre todos os ramos do Judiciário. Já em 2014, o percentual de casos apresentados por meio eletrônico ultrapassava a metade das ações ajuizadas, 57%. Em 2016, 99% dos processos instaurados em primeiro grau o foram por meio eletrônico, 92,1% nos TRTs e 100% no TST, média geral de 70,1%. Isto é, precisa e numericamente o que somos todos nós. Juízes, desembargadores, ministros, ativos, jubilados. Há nesses números frios algo do suor, algo das dores, algo das alegrias e algo das lágrimas de cada um de nós. E não obstante, somos nós os que batem às portas do Poder Judiciário e do Conselho Nacional de Justiça para pedir que a gratificação por exercício cumulativo de jurisdição, como prevista na Lei 13.095, seja paga ao menos nos mesmos moldes em que é paga para a Justiça Federal, e refiro-me aqui ao procedimento de controle administrativo 6398 de 2017,
Isto tudo em que pese ter sido a própria resolução do Conselho da Justiça Federal inspirada em uma minuta construída pela ANAMATRA. Somos nós os que vão à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal da Advocacia Geral da União pedir para que a aporética questão da ajuda de custo para a moradia resolva-se com soluções que caminhem para um modelo remuneratório nacional uniforme, sem diferenças entre ramos do Poder Judiciário, sem diferenças entre instâncias da federação e sem diferenças entre ativos e aposentados. Nós não queremos mais. De certo, porém, tampouco aceitamos menos. E tudo isto precisa ser tratado e revelado com as mais amplas luzes. E então volto ao rock and roll e à canção de Humberto Gessinger. Há pouca água e muita sede, mas quando tudo fica claro, ninguém fica indiferente. Nos últimos tempos, e já caminho para o fim, porque sei que também esperam a festa já anunciada pelo presidente do TST. Nos últimos tempos, o Brasil se dividiu. Somos progressistas ou conservadores, somos coxinhas ou mortadelas, somos esquerda ou direita, estamos nos tornando ao cabo e ao fim, e desgraçadamente estranhos entre iguais. E a magistratura também se dividiu. E no nosso meio tornou-se cada vez mais recorrente, permitam-me, o mais falacioso dentre todos os nossos derradeiros maniqueísmos, aquele que contrapõe pauta social e pauta corporativa. Desde então, meus caros amigos, nós temos nos desdobrado em inúteis esforços cognitivos para saber o que, dentre as atuações institucionais da ANAMATRA e das AMATRAs, constitui pauta social e o que é que constitui pauta corporativa. Os esforços da ANAMATRA pela correção, permitam-me uma vez mais, dos distorcidos rumos da reforma trabalhista, terão composto a malsinada pauta social e terão sido baldados, já que se aprovou na Lei 13.467, sem alteração de uma vírgula sequer, o relatório do deputado Rogério Marinho, terá sido, afinal, um ato associativo de explícita comiseração pela ruína alheia, financiada com dinheiros de juízes a quem interessam as próprias contas? Eu acredito que não. Vejamos os números da reforma trabalhista. Não é meu intento convencer ninguém, mas apenas revelar um ponto de vista. Ao mesmo tempo em que segmentos da imprensa divulgam em tom festivo a vertiginosa queda do número de reclamações trabalhistas, cerca de 45% de queda na comparação entre o primeiro trimestre de 2018 e o primeiro trimestre de 2017, anunciam-se também nos jornais o aumento da concentração de renda, o aumento do desemprego, o aumento da informalidade e a abertura de vagas de trabalho, basicamente para salários de até 2 salários mínimos. Estes agora são dados, a meu ver, mais alarmantes, especialmente para a pauta corporativa. Se em 2016 a Justiça do Trabalho arrecadou R$ 2.385.672.884 para os cofres da Previdência Social, em 2017, já sob os efeitos da Lei da Reforma Trabalhista, esta monta cai para apenas R$ 1.356.700.000
57.399. Da mesma forma, se em 2016 a Justiça do Trabalho distribuiu aos autores que venceram as suas demandas a importância de R$ 22.608.515.918, com inegáveis efeitos de aquecimento da economia nacional, no ano de 2017, já sob os influxos da reforma trabalhista, esses valores despencaram para R$ 13.246.602.442. Nós, juízes do trabalho, todos, passamos a atuar sob a lógica restritiva da intervenção mínima. O parlamento volta a cogitar de cortes orçamentários. Ouvíamos isto, nós do Legislativo, na semana passada. Afinal, já não somos tão necessários e já não somos tão demandados. No frigir dos ovos, meus caros colegas, talvez não tenha havido no passado recente bandeira tão corporativa quanto a contenção dos efeitos nefastos da reforma trabalhista. Mas o tempo nos dirá melhor do que direi eu. E a reforma da Previdência? Como a ANAMAT e as demais associações deveriam ter lutado as batalhas da PEC 287? Teríamos alguma credibilidade se pregássemos a preservação das regras do regime próprio da Previdência Social, a paridade e a integralidade, ou ainda a preservação da atual natureza pública da Funpresp-Jude, e, ao mesmo tempo, lavássemos as mãos relativamente aos retrocessos que se anunciavam para o regime geral da Previdência Social? Que credibilidade teríamos? Temos repudiado insistentemente uma política de metas que reduz o juiz do trabalho a um mero estafeta das estatísticas superiores, cujo merecimento, inclusive para os efeitos da resolução CNJ 106, cujo merecimento se mede em números pela sua produtividade bruta e em disciplina judiciária, pela sua capacidade de reproduzir inteligências pasteurizadas em verbetes. Isso reflete, afinal, uma vontade institucional malsã de disseminar a mais profunda incapacidade de repensar e recriar o direito para acomodá-lo à justiça do caso concreto. Trataremos disso com ciência, com minudência, em diversos painéis deste 19º CONAMAT e em uma conferência da professora Beatriz Cedré, que está aqui, exatamente sobre o resultado destas políticas de metas no caso da magistratura francesa. Aqui está, em nossa opinião, e pela terceira vez eu peço esta licença, um erro patético, histórico, das nossas instituições maiores, de que nós nos arrependeremos profundamente nas próximas décadas. Juízes que estão preocupados com números e estatísticas e que não estão já tão preocupados com os litígios e os sofrimentos da vida real. O maior bem de um juiz é a sua sensibilidade. O seu maior valor é a sua humanidade. E, no entanto, nós estamos ensinando a insensibilidade à magistratura que virá. Para julgamentos meramente lógicos, meus amigos, nós não precisamos de seres humanos. Para julgamentos meramente lógicos, bastam os softwares. O juiz de corte fordista-taylorista, e aqui mais uma vez eu faço a minha homenagem ao professor Márcio Túlio Viana, o juiz de corte fordista-taylorista
imanente a este judiciário fábrica é inexoravelmente um juiz em extinção. Não sejamos este juiz. Eis algo certo e até melhor dito, volto ao rock and roll, na dicção dura dos Inocentes e na letra punk suburbana de Clemente Nascimento. Palavras queimam em desastre, exterminaram toda a arte. Fábricas, fábricas, para construir o quê? Cabeça virando cubo de TV. Esta tem sido, sim, a nossa denúncia. Mas, e digo isto pela última vez, como defender a humanização do trabalho nas hostes judiciárias se entoássemos um discurso associativo cético, asséptico, de desconhecimento e de alheamento das agruras dos trabalhadores, das fábricas, dos campos, dos comércios, que padecem de assédio moral, ambiental e interpessoal. Se ignorássemos solenemente o quadro dantesco de reificação de todos aqueles, me repito, que diuturnamente nas outras fábricas, nas lojas, nos bancos, nos campos, são igualmente assediados com metas e cobranças. Onde estaria a nossa coerência? E assim navega a nossa nave pelas revoltas águas do presente. Distribuem-se assimetricamente assimétricas culpas pelas mazelas comuns. Estamos cada vez mais nos culpando uns aos outros, quando deveríamos estar discutindo o equacionamento das nossas mazelas. Eis, repito, o nosso maior demônio, as nossas subdivisões. Nós todos somos a magistratura do trabalho. Hajamos como tal, mesmo que pensemos de modo diferente, e isto é legítimo. Hajamos com unidade. Esse tem de ser o ponto de partida e não o ponto de chegada. É o que eu tenho tentado dizer em todas as posses, em todas as audiências públicas, em todas as caravanas da Anamatra. Volto a Humberto Gessinger. Somos um exército de um homem só, no difícil exercício de viver em paz. Nesse exército, todos sabem que tanto faz ser culpado ou ser capaz. Discutamos menos quem são os culpados e sejamos mais capazes de nos libertar. Capazes para o bem coletivo e capazes para o bem comum. No final, só isto importará. Nós somos a magistratura do trabalho. Em algum momento, cada um de nós sonhou um mundo humano e socialmente justo. Por isto, nos tornamos juízes do trabalho. Não há outro tempo ou lugar, não há outra ocasião. Parafraseando pela última vez o atemporal Renato Manfredini Júnior, Renato Russo, é preciso sonhar como se não houvesse amanhã. Este é o nosso tempo, este é o nosso lugar, de todos nós e de cada um de nós. Aqui, agora e doravante, voaremos o nosso voo inquieto. Muito obrigado. Neste momento, a Anamatra e a Matra 3 prestam uma homenagem às diretoras
Rosimeire Lopes Fernandes e Anaximandra Abreu, que aqui representam as mulheres na magistratura, como coordenadoras deste 19º CONAMAT. Convido as diretoras para subirem ao palco. Elas recebem do presidente da Matra 3 e do presidente da Anamatra essa pequena recordação. E Deus me fez mulher, de cabelo comprido, olhos, nariz e boca de mulher, com curvas e dobras, e suaves profundidades, e me cavou por dentro. Me fez oficina de seres humanos, teceu delicadamente meus nervos, e balanceou com cuidado o número de meus hormônios. Compôs meu sangue e me injetou, para que irrigasse todo o meu corpo. Nasceram assim as ideias, os sonhos, o instinto, tudo que criou suavemente a marteladas de sopros e as perfurações de amor. As 1001 coisas que me fazem mulher todos os dias, todas as manhãs, que me levanto orgulhosa e bendigo o meu sexo. Poema de Gioconda Belli, Nicarágua, 1948. E dessa maneira, senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos e convidamos para a festa de abertura do 19º CONAMAT, que será realizada no Salão de Festas do Clube Jaraguá. A saída do transfer se dará imediatamente. Lembramos que amanhã os trabalhos terão início às 9h30, neste mesmo auditório, com a conferência da professora e psicóloga francesa Béatrice Edrey. Muito obrigada. Tenham todos uma boa noite.